Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Nossa morte. Amém. Boa noite. Eu me chamo Flaviano, tenho 34 anos. Não parece, obrigado. Estou casado há 1 mês e 2 dias. Oh, glória! Muito feliz. E mais ainda nessa noite de estar partilhando a palavra com vocês nessa noite. Mas irmãos, quando eu orava, o Senhor veio confirmar tudo aquilo que o Gilson já rezava e cantava neste momento de oração. O Senhor me colocava uma palavra que nós não devemos orar a Deus esperando que Deus ouça a nossa oração. A palavra de Deus, ela vai dizer que antes de nós abrirmos os nossos lábios, Deus já conhece e sabe aquilo que nós vamos pedir. Mas nós devemos orar para que nós ouçamos a voz de Deus na nossa vida. E quando eu orava na minha casa, e quando eu cheguei no sacrário aqui, o Senhor ia me colocando algumas realidades que eu gostaria de partilhar com vocês antes de propriamente a gente entrar na pregação da palavra. O Gilson dizia, eu não sei qual que é a motivação que você traz aqui, se é por interesse, se você ir buscar simplesmente a cura. E o Senhor colocava no meu coração, Flaviano, hoje a minha igreja, ela busca ouvir a verdade. E eu acredito que isso acontece comigo e com você. Nós vamos a um determinado grupo de oração, nós vamos à missa, nós vamos nos lugares que os outros falam que lá tem Deus, porque nós queremos encontrar a verdade. Nós queremos escutar uma palavra que nos console, nós queremos escutar uma palavra que liberte, nós queremos escutar uma palavra que nos traz ânimo, nós queremos escutar uma palavra que coloque o nosso coração diante de Deus e fala, Jesus, estou aqui. Meu irmão, mas muitas realidades, me desculpe que eu vou dizer para você, mas aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu preciso partilhar com vocês. Muitos de nós que estamos aqui, viemos à missa, vamos ao grupo de oração, muitas vezes nos encontramos em lugares de encontros de oração. Meu irmão, muitas vezes algo na nossa vida não muda pelos nossos pecados. Nós queremos que os outros falem a verdade, nós queremos ouvir uma pregação ungida, nós queremos vir na missa e sair de lá saciado pela palavra de Deus. Muitas vezes nós não saímos da missa desse jeito, não é porque o padre não pregou na unção, não é porque Jesus não estava lá, Jesus estava lá. Aquele que fala assim, eu fui na missa e não senti nada. Meu irmão, você não sente nada porque existe uma barreira, algo que atrapalha a minha e a sua vida que se chama pecado. Que se chama pecado. E o Senhor colocava no meu coração, nós queremos ouvir a verdade, mas nós não vivemos a verdade. Me desculpe dizer para você, os braços que muitas vezes levanta no grupo de oração e bendiz o nome do Senhor, e quer bênção, quer milagre, canta e pula e berra, é os mesmos olhos, é os mesmos lábios que ainda fofoca sobre a novela. Irmão, a vida assim não muda. O milagre assim não acontece. Me desculpe ser bem realista com você que veio aqui nessa noite. Muitas vezes nós clamamos pela cura de nossos familiares, libertação, mas não acontece, não é porque Deus não escuta você, Deus te escuta alto e em bom tom, mas acontece que o seu coração é tão indigno de Deus, é tão indigno e tão ingrato com Deus. Meu irmão, se volte ao Senhor, volte o seu coração ao Senhor. Agora eu pergunto para você, por que tanta indiferença? Por que tanta indiferença? Nós somos indiferentes à dor dos outros, nós somos indiferentes à morte dos outros, nós somos indiferentes ao desemprego dos irmãos, nós somos indiferentes ao vizinho que passa fome, nós somos indiferentes. Que graça é essa? Que igreja é essa? Me desculpe partilhar isso com você, mas muitas vezes a mão que levanta dentro da igreja é a mão que cruza para não estender para as pessoas.
Irmão, me desculpe ser mais franco ainda. Se eu e você viemos ao grupo de oração, nós podemos plantar bananeira no Espírito. Nós podemos ver anjo voando aqui neste lugar. Irmão, mas se você não tiver a coragem de sair do mesmice, de sair do relativismo que nós estamos, de nada valerá você ter visto anjo plantado bananeira no Espírito. Irmão, e você vai morrer esperando o seu milagre acontecer. Deus está aqui, amém? Deus está nessa igreja. Nós não brincamos de falar de Deus, nós não brincamos de evangelizar. Talvez você esteja falando assim: nossa, esse grupo é muito barulhento, nossa, quanta canção, quanto levanta o braço, quanto abaixa o braço. Irmão, essa é a igreja viva pelo Espírito Santo. É essa a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo deseja realizar, levantar no meio de nós aqui nessa noite, amém? Eu dizia para o Vaguinho: se nós não nos enchermos do Espírito, nós não vamos aguentar tempos que virão, situações que se levantarão, que já tem levantado no nosso meio. Nós somos obrigados a escutar o aborto, a engolir o aborto. Nós somos obrigados a falar que é normal o homem casar com homem. Nós somos obrigados a escutar que mulher com mulher é normal. E me desculpe dizer para vocês, se você é desse time, eu preciso dizer para você que você está indo contra tudo aquilo que Jesus fez, e você está negando aquilo que Jesus fez no dia na cruz, porque Jesus deu a vida para que você viva em abundância, não porque você viva na prostituição, no adultério, no crime. Não é para isso. É vida em abundância, meu irmão. É aonde tem homem com homem ter vida. Não tem vida dali, não sai vida dali, e nunca sairá. O Senhor colocava várias realidades, e eu preciso partilhar com vocês. Não seja mais indiferente. Quando se fala erga o braço, irmão, você é livre. Você ergue se você quiser. Senta, você é obrigado, você é livre para sentar ou não. Aqui é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não é a igreja do Flaviano, não é a igreja do Gilson, não é a igreja do Vaguinho, não é a igreja de fulano, cicrano, beltrano. Se vier alguém aqui na frente dizer para você que você é obrigado a fazer isso, meu irmão, você não é obrigado a obedecer essa pessoa, e não venha nunca mais a este grupo de oração, porque aqui você é para se tornar homem ou uma mulher livre. Se alguém aqui estiver te escravizando, te obrigar a te escravizar, a obrigar a te fazer alguma coisa, essa não é uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, essa é uma igreja mentirosa. Mas nós estamos aqui para anunciar a verdade, e a verdade é uma só. Meu irmão, se até hoje você ainda está amarrado em situações, pecado, situações que escravizam, machuca os outros, machuca a si mesmo, meu irmão, está na hora de você passar para o lado de cá, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Se você acredita, aplauda o Senhor, está aqui no nosso meio. Mas aplauda para valer. Ô glória! Aleluia! Glória a Deus! Levante seu braço e fala assim: eu quero nessa noite ser impactado, ser chacoalhado, ser estremecido pela graça de Deus. E nesta noite eu declaro sobre essa igreja que o poder de Deus vai se derramar neste lugar, e a minha vida será transformada, impactada pela graça de Deus. Você acredita nisso? Olha para a pessoa que está perto de você e fala para ela assim: se prepare, é essa noite. Dá um sorrisinho para ela aí. Ei. Meu irmão, rapidamente, se você trouxe a Bíblia, pega no primeiro livro da sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Essa noite eu não vou pregar sozinho. Vou convidar mais algumas pessoas para estar pregando comigo. Eu tenho aqui comigo 3 relíquias. Quem não sabe o que é relíquia aqui, levanta a mão, por favor.
Relíquia, existe vários tipos de relíquia. Vamos explicar antes disso ainda, né? Santo, você sabe quem são os santos? As pessoas que mais se aproximaram perto de Jesus, daquilo que Jesus viveu. Esses são os santos. São, vamos colocar os santos que vocês conhecem. Santo Expedito, São Judas Tadeu. Através da intercessão deles, pessoas recebem graças, não por eles, mas através deles. Recebem graças, curas, milagres, etc. Eu tenho aqui 3 relíquias de santo. O primeiro santo que tem aqui dentro se chama São Padre Pio de Pietrelcina. E eu tenho uma outra santa que foi canonizada há pouco tempo, que não tenho a santa, eu tenho um pedaço das vestes dela, vamos explicar, né? Mas existe relíquia também de cabelo, osso. Aqui eu tenho a parte de uma vestimenta que este santo usou. Do Padre Pio é um dos hábitos dele. E da Madre Carme, que ela foi canonizada, se eu não me engano, em 2011. É uma santa também, que tem uma ordem no Brasil e na Itália. E o terceiro é de um beato, que se chama Padre Donizete Tavares Lima, que é de uma cidade chamada Tambaú. Eu tenho 3 relíquias. E eu aprendi uma coisa quando eu ganhei disso de um padre, fundador de uma comunidade. Ele dizia assim, que aonde está uma relíquia de um santo, aí está o próprio santo. Não fisicamente, claro, mas de forma espiritual, porque nós temos a comunhão com os santos. Amém? Capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Versículo 2. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás fonte de bênçãos. Versículo 3. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Palavra do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Eu gostaria que você não conversasse. Preste atenção naquilo que Deus tem para falar para você nessa noite. Aquilo que Deus vai revelar no seu coração nessa noite é tão grande, é um mistério tão grande, que isso hoje, aquilo que você vai ouvir aqui dentro, você vai levar para o resto da sua vida, eu tenho certeza, porque isso não vem da minha cabeça ou da minha vontade, mas isso foi Deus e a vontade de Deus para nós nessa noite, amém? Nós acabamos de ouvir um relato de Abraão. Quem já ouviu falar de Abraão aqui? Agora eu gostaria de colocar alguns aspectos para você entender essa palavra. O Senhor aparece a um senhor chamado Abraão, de 70 a 75 anos. E Deus fala para Abraão: Abraão, saia da tua terra, saia de onde você está, vai para o lugar que eu vou te mandar. Por quê? O Senhor deu uma ordem. Segundo, o Senhor tinha uma promessa. O Senhor disse: porque eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação. A promessa de Deus para Abraão. Mas irmãos, entenda uma coisa. Abraão estava confortável. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara. Ela era estéril, ela não podia ter filho. Ela já tinha uma idade de 60 anos. E Deus fala para Abraão, imagine que Deus maluco, me desculpa a expressão, mas imagine que Deus doido, fala para Abraão: Abraão, a sua mulher vai ter um filho, ainda na velhice. Irmão, quem é mulher sabe, 60 anos tem um filho. Eu que sou homem, eu não entendo muito, mas por ouvir dizer, às vezes passou dos 40, já 50 anos já é uma gravidez de risco. Deus fala, ela vai ter um filho. Abraão acerta deve ter falado assim: ah, tá bom, né? Vou acreditar. Abraão foi. Gente, aonde Abraão morava, segundo alguns historiadores, arqueólogos que foram naquele lugar,
aonde Abraão morava era uma casa confortável. Dizia que havia casas naquele local onde ele morava que chegava até ter 12 aposentos, era uma casa grande, porque naquela época havia muitos filhos, escravos, que trabalhavam, né, que seus patrões, e aquela casa, algumas pessoas dizem que era uma casa confortável, tinha água potável. Imagine só que era um sacrifício para Abraão deixar tudo. É a mesma coisa que Deus falar para mim e para você nessa noite, ó, saia da onde você está, pega a sua mulher e vai para um lugar onde eu vou te mandar. E segundo a história, diz que da onde Abraão saiu, até onde ele ia chegar, dava mais ou menos mais de 1.000 quilômetros. E o único meio de transporte não era carro. Se Deus falasse isso para mim e para você, certamente a gente ia encher o tanque e ir embora, né? Eles não. Foram a pé. Agora imagina um senhor de 75 anos, uma mulher de 60 anos. E outra coisa, um detalhe. Ele levou o seu pai. Dizem que o seu pai chegou e morreu com 205 anos. Agora imagina a idade do velho. Ele foi levando aquele homem no meio do caminho. Gente, e passar por deserto, por algumas cidades naquela época, não é que nem hoje. Aqui o nosso clima ainda é favorável. Lá não, eles tiveram que passar por um sol escaldante. O sol era pesado, talvez a água que eles levassem, eles tinham que parar, torcer para encontrar uma outra cidade para poder se reabastecer da água. Eu estou colocando alguns elementos para a gente compreender a dificuldade de Abraão. E a fé desse homem é onde a gente quer chegar. Abraão foi com toda a coragem. Gente, eu fico imaginando como Abraão começou a preparar as coisas para começar a viagem. Aqueles empregados, a família, as pessoas que foram com Abraão, começou a olhar para aquele homem e falar: será que esse homem está bem da cabeça? A gente tem tudo aqui, a gente vai sair deste lugar para quê? Mas pela palavra, porque Abraão tinha tido um encontro com o Senhor. Algumas pessoas, estudiosos, falam que chegaram a chamar Abraão de amigo de Deus, porque ele era muito próximo de Deus, ele conversava com Deus, ele falava com Deus como estivesse falando comigo e com você aqui, como se eu tivesse chegado no Tom, conversasse com o Tom. Abraão era assim com o Senhor. Irmãos, a dificuldade só ia aumentando. Quando eles pararam na próxima cidade, o pai dele veio a falecer. Eu acredito que não teve tempo nem de preparar o velório, teve que enterrar o homem lá e seguir viagem, porque Deus falava: Abraão tem que ir embora, Abraão vai para onde eu estou te mandando, Abraão vai para onde eu estou te enviando. E Abraão ele foi, perdeu o pai, perdeu a terra, Abraão só foi perdendo. Gente, numa mentalidade humana, que Deus, para que seguir um Deus desses? A gente só está perdendo. E Abraão, ele era ancorado numa promessa que Deus tinha feito. Aquele homem, talvez no coração daquele homem, o maior desejo dele era ser pai. Eu acredito que no coração daquela mãe, o maior desejo e milagre que ela pedia era ser mãe. Gente, e quando chega Abraão com 99 anos, ainda não tinha tido a promessa. Não tinha tido filho, não tinha chegado à terra prometida. E aquele homem com 99 anos, ele ainda conversava com o Senhor face a face. Eu preciso dizer uma coisa para você, diante da vida de Abraão. Se você tem um milagre, você está esperando por um ano, alguns dias, e talvez no seu coração já tenha crescido a seguinte pergunta: que Deus é esse que eu tenho que buscar no Nova Voz? Engravidar eu não engravido, meu pai não é curado, meu pai não é liberto do álcool, eu tenho um cisto, eu tenho um nódulo no meu corpo, esse nódulo não é curado. Eu tenho uma doença lá em casa, interminável, de algum parente, e a doença não é curada. E eu tenho ido no Nova Voz há uma semana, fiz as 7 semanas, passei meses, eu estou um ano no Nova Voz, eu não vejo a minha cura. Gente, a fé de Abraão é algo espetacular. A fé que esse homem tinha no coração é algo que eu e você nessa noite devemos sair daqui impregnados dessa fé. E eu preciso dizer para você: não espere nada de ninguém, espere unicamente de Deus,
Porque o teu milagre vai acontecer das mãos de Deus. Quando você menos esperar, quando você menos aguardar a tua promessa, o teu milagre, a graça que você tanto busca em Deus, Deus vai abençoar a tua vida. Porque o Deus que nós pregamos, o Deus que nós servimos, não é Deus para enganar, para mentir, é um Deus de milagres, é um Deus de bênçãos, é um Deus de curas. E Ele tem uma cura, Ele tem um milagre para realizar na sua vida. Amém? Fala para o irmão assim: Ele tem um milagre para realizar na tua vida. Você acredita sim ou não? Acredita sim ou não? Eu gostaria de chamar, ô irmão, vem aqui, você de cinza. Pode ser. Ô irmão também, você pode vir. Vocês não vão falar nada não, pode vir. Eu preciso de mais um. Irmão, vem, você. Veio. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para nós entendermos. O que vai ser feito aqui, não faça na sua casa, viu? Abraão precisou confiar em Deus. E o nome dessa confiança de Abraão se chama fé. Gente. Glória a Deus. Pode chegar mais próximo aqui, gente. Abraão precisou confiar no Senhor. Abraão não via nada. Abraão não enxergava a terra prometida. Mas Abraão era guiado pela fé. Abraão era conduzido pela fé do Senhor. Irmãos, que Deus nessa noite suscite aqui no nosso meio homens e mulheres de fé. Aquilo que Abraão experimentou de Deus é a mesma coisa do que eu vou fazer isso com eles agora. Não façam isso em casa, gente. O Senhor pedia a Abraão: Abraão, confia. Abraão dizia: Senhor, eu confio. Abraão, acredita. Senhor, eu acredito. Abraão, se lança. Abraão, Senhor, eu creio. Senhor, eu acredito. E o coração daquele, eu ia falar jovem, o coração daquele ancião era tomado, era impregnado por uma fé. Irmãos, que o nosso coração nessa noite, que pela fé, eu acredito que Abraão, quando as pessoas murmuravam sobre a morte, Abraão, ele acreditava na vida. Quando as pessoas viam a desgraça, Abraão acreditava na graça. Quando as pessoas viam a morte, Abraão enxergava a vida. Meu irmão, nós precisamos hoje, no mundo que nós estamos, quando as pessoas falam para nós: irmão, o desemprego está vindo, você pela fé vai falar assim: irmão, mas eu acredito que eu não vou ficar desempregado. Quando as dificuldades aparecerem na sua casa, você vai falar assim: irmão, lá em casa não tem dificuldade, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que me sustenta. Amém? E o Senhor dizia a Abraão: Abraão, confia. Eu acho que não vai dar muito certo. Abraão, confia. O Senhor dizia para Abraão: Abraão. Abraão teve medo, gente. Abraão, confia. Se lança, Abraão. Leva a sua esposa. Ela vai ser mãe. Você vai chegar na terra prometida, Abraão. E Abraão se lançou. Tô lascado. O Senhor disse: Abraão. E Abraão confiou. Amém. Pode sentar. Abraão acreditou. Agora você deve estar falando assim: Fabiano, mas você chamou uns caras muito fortes. Ô irmã, vem aqui, por favor. Pode vir. Você não vai falar nada, não? Pode vir. A senhora também, pode vir. A camiseta não, a voz, a senhora também. Pode vir as três. Você vai falar assim: irmão, você chamou uns caras fortinhos, né? Aí até eu, né? E o Senhor dizia ainda a Abraão:
o povo murmurava, o povo queria desistir, o povo queria parar de ir no Nova Voz. E o Senhor dizia para Abraão, que hoje é o Nova Voz: Abraão, prossiga, Abraão, vá em frente, Abraão, dê mais um passo, Abraão, insista, Abraão, conduza o meu povo, Abraão, arrasta esse povo se for preciso, mas Abraão, chegue à terra prometida. Há um milagre esperando vocês lá, há um prêmio esperando por vocês lá. Irmãs, se prepara. Pode ficar do mesmo jeito que eles ficaram. Estenda os braços assim. O Senhor disse a Abraão: confia. Vocês não estão botando fé, né? Estica esse braço, meu Deus do céu. O Senhor disse a Abraão: é você que eu escolhi, Senhor, mas está difícil. Abraão, é você que eu escolhi. E Abraão preparou. Abraão. Gente, eu não vou pular. Sabe por quê? A fé também estava no povo. O povo precisava acreditar em Abraão. E o povo passou a acreditar na palavra daquele homem. Eu repito, idoso. Não sei, doente talvez. Com tantas outras limitações físicas. Eles acreditavam naquele homem. Meu irmão, eu preciso dizer uma coisa para você. Mesmo que você não acredite em nenhuma das palavras que eu prego aqui nessa noite para você, acredite unicamente. Eu convido você a ser ousado. Confie e acredite pelo menos naquele. Porque ele não é homem para mentir. É ele quem conduziu Abraão. É ele. Quem conduz o Nova Voz não é o Vaguinho. Quem conduz o Nova Voz não é o Flaviano. Irmãs, vamos dar uma salva de palmas para elas? Vocês acharam que eu ia pular, né? É ruim. Não que eu duvido da força das irmãs, né? Acredite que naquela época de Abraão, o que imperava no meio daquela sociedade era a idolatria. O povo acreditava em muitos outros deuses, mas não acreditava no único Deus. Eles cultuavam um Deus chamado Vênus, Sol, Lua. Eles cultuavam outros deuses. Meu irmão, olha a coragem daquele homem chamado Abraão. Abraão ergueu um altar ao Senhor. Abraão consagrou aquela terra ao Senhor. Abraão disse: eu adoro exclusivamente a um Deus único e verdadeiro. Abraão levantou os braços para o único que era digno de todo louvor e de toda adoração. Meu irmão, hoje se levanta nessa rua, aonde a gente anda, se levanta outros falsos deuses. Eu vejo pessoas cultuando o sexo. Eu vejo pessoas cultuando a pornografia. Eu vejo pessoas cultuando a própria vaidade. Meninas que se olham no banheiro, no espelho, e se amam acima de tudo e de todos. Eu vejo pessoas cultuando a si mesmo, os próprios pecados. Eu vejo pessoas cultuando a televisão, a novela, me desculpe dizer para você, o filme pornográfico. Chega! Gente, há pessoas esperando que eu e você fale de Deus. Há pessoas esperando que eu e você seja a boca de Deus. Há pessoas esperando que no nosso meio haja profetas. É fácil quando alguém vem e fala, mas você falar é difícil, não é? Mas não é impossível para Deus. Eu quero dar um testemunho para vocês. Eu não ia falar isso não, mas Deus, já que estão pregando sobre a fé, a gente tem que ter fé. Nem os irmãos do grupo sabem. Talvez por orgulho eu não partilhei com ninguém. Eu casei um mês e 2 dias. E logo depois que eu fiz a lua de mel, eu cheguei. Eu tinha 2 empregos. E eu perdi os 2. E eu fiquei desempregado. Mas eu não deixei de ir em um compromisso. Eu não deixei de
fazer uma pregação. Eu não deixei, mesmo desanimado, interiormente, eu não deixei de ministrar e falar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo para ninguém, inclusive em casa. E domingo, quando eu cheguei em casa, eu coloquei a minha cabeça no travesseiro, eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. Eu nunca fiquei desempregado, nunca passei por isso. Eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não aceito essa situação. O Senhor me colocava: o que você faz para que você seja tão merecedor de tantas graças que você me pede? Eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não tenho feito nada. Sinceramente, eu não tenho feito nada. O Senhor disse no meu coração: Flaviano, está na hora de fazer. O Senhor me pedia uma loucura. Vou partilhar com vocês. O Senhor me pedia assim: eu gostaria que você fizesse 3 dias de jejum e fosse na Eucaristia esses 3 dias sem interrupção. Aí eu fui partilhar isso com a Carla. A Carla nunca viveu uma realidade dessa. A Carla tem hora que olha para mim entrando pro quarto para rezar, ela acha que, eu acho que ela falou assim: nossa, casei com um doido, eu não sabia. Ela me vê gritando lá dentro do quarto: Senhor, Jesus, vai lá. Ela deve falar assim: Jesus, eu casei com um homem doido, um homem maluco. E quando eu partilhei para ela do jejum, ela disse para mim: e eu vou fazer junto também. Eu falei: vamos embora. Você já fez jejum assim? Eu não. Falei: ai, Jesus amado, vamos lá. Aí levantava de manhã, tomava um café amargo, pronto. 3 dias, começou na segunda-feira, e eu fui na missa, e nada. Segundo dia eu fui na missa, dobrando meu joelho, entrava no meu quarto e orava, falava assim: eu quero adorar o Deus único e verdadeiro, que o Senhor vai honrar a minha fé, o Senhor vai transformar as minhas lágrimas em um canto de vitória, porque eu vi na vida de Abraão um canto de vitória na vida daquele homem. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero fazer como Abraão fez, eu quero trilhar o caminho da fé. Eu sei que quando eu começar a trilhar o caminho da fé, pode vir tempestades, pode vir dificuldades, mas eu sei que a mão do Senhor vai estar sobre mim, porque o Deus que eu conheci, o Deus que um dia pregaram e eu ouvi aquela pregação, é um Deus vivo e verdadeiro. Senhor, honra a minha fé. Chegou no dia de hoje, o 3º dia, falei: Jesus, é a última chance para o Senhor. Não falei isso, gente, estou brincando. De novo, sem comer nada. Eu falei: Jesus, será que eu vou esperar o dia inteiro? Mas eu tenho pregação à noite, Jesus, como é que eu vou pregar à noite? Aí daqui a pouco tocou meu celular. Oi, é o Flaviano? Eu falei assim: é ele mesmo. Eu achei que já era cobrança. Porque quem casa sabe, gente, tem dívida, não tem? Falar meu nome esqueci, eu fiquei tão emocionado que eu esqueci o nome do menino. Falou assim: meu nome é fulano de tal. Você tem interesse em trabalhar com isso, isso e isso? Você se interessa? Porque se você não se interessar, amanhã você nem precisa vir aqui. Aí eu falei assim: mas o que é? É isso, isso, isso. É para você estar aqui amanhã às 8 horas da manhã. Você foi, uma irmã te direcionou a trabalhar aqui. Ela pediu para contratar, chamar você para trabalhar nessa vaga. Gente, eu caí num choro. E eu chorava. Eu não terminei nem de ler, de ouvir, mas eu não sei nem se a moça eu desliguei na cara dela. Mas eu sei que quando eu falei assim: o Senhor é fiel. O Senhor não desampara jamais. Nunca, nunca, nunca e nunca. O Deus que aqui está nessa noite é o Deus que é capaz de abrir portas que homem nenhum tem poder de fechar. E o Deus que pode fechar portas é o Deus que nenhum homem pode abrir. O Deus que você veio seguir nessa noite é o Deus de poder, é o Deus que ressuscitou no 3º dia, é o Deus que tem poder para mudar a sua vida, é o Deus que conduziu a vida de Abraão, é o Deus que levantou aquele homem em meio àquele povo idólatra e disse: Abraão, conduz o meu povo pela fé, conduz o meu povo, porque eu tenho algo para realizar no meio deste povo. Eu quero um povo de fé. Meu irmão, o que o Senhor deseja levantar aqui nessa noite é um povo de fé, é um povo que acredita, é um povo que espera no Senhor, não tem desemprego,
Não tem crise. Não tem vício que fica onde o Senhor entra. Não tem. Não tem. Eu não sei se você acredita, mas eu quero dizer para você que eu cheguei a um ponto que você nem precisa mais acreditar comigo, porque eu acredito por você. Eu acredito no seu lugar. Viu, irmão? Eu acredito por você. Eu acredito por vocês. Eu nessa noite eu ponho a minha ficha, a minha fé em jogo. Eu ponho aqui diante de todos vocês. E eu quero dizer com toda a sinceridade no meu coração: se o Deus que nessa noite eu prego, que o Deus que nessa noite os meus lábios proclamam, não realizar algo na sua vida, meu irmão, eu nunca mais prego a palavra de Deus neste lugar. Mas eu creio profundamente que o Deus que levantou a mão sobre nós aqui neste lugar nessa noite, o Deus que nós cantamos, o Deus que os nossos lábios já levantaram os braços para louvar, para bendizer, é o Deus que vai mudar a tua história. É o Deus que vai mudar a tua família. É o Deus que vai mudar o quadro de desemprego. É o Deus que vai mudar o quadro de desespero, de dor, de ferida, de mágoa, de decepção. É o Deus. Levanta o braço direito e fala assim: eu creio que o Deus que está aqui nessa noite, o Deus único e verdadeiro, o Deus único e verdadeiro, tem um milagre na minha vida. Tem um milagre na minha vida. Eu gostaria de chamar, e assim eu sinto no meu coração fazer isso. Eu gostaria de chamar a Cariane. Cadê a Cariane? Vem aqui, por favor. Até ela chegar aqui, levante o seu braço assim comigo e fala assim: a fé não está em quem pode, mas em quem crê. Existe uma outra frase também, pode ficar com o braço erguido: quem planta a fé, colhe milagres. Olha o que o anjo disse para Nossa Senhora, pode ficar com a mão levantada ainda. O anjo, quando apareceu para Nossa Senhora, ele disse: não temas, o Senhor é contigo, para Deus nada é impossível. Vou repetir para vocês de novo: não temas, o Senhor é contigo, para Deus nada é impossível. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor. Eu pedi autorização para ela. Eu chamei para depois pedir autorização. Mas eu quero expor algo para você ver que talvez o seu problema seja tão pequeno que tem gente clamando por um milagre maior e ainda não desistiu. A Cariane, ela chegou a fazer 43 cirurgias. Foi fácil? Não. Eu vou fazer uma pergunta para você entender mais ainda. Você sofre ainda com muita dor, não sofre? Bastante. 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 A gente poderia entrar para descrever. Eu gostaria só que você, pela dimensão de tanta cirurgia, você pode entender. Quem já fez cirurgia sabe. E não é cirurgia simples, né, Cariane? Não é. E muitas vezes a Cariane foi Abraão na minha vida, sem ela saber. Muitas vezes ela foi Abraão na vida de tantos que estão aqui. Porque quando me deu vontade muitas vezes de desistir, de voltar para trás, me vinha a Cariane. Eu nunca partilhei isso com ela. Me vinha a Cariane e eu não tinha coragem de desistir. Porque eu falei assim: Senhor, se a Cariane, com toda a dificuldade que ela tem, ela não desiste, eu não posso desistir. Eu não vou desistir. Senhor, se com toda a dificuldade que a família dela também enfrenta, com as provações que a Cariane passa, a família dela não desistiu, eu não posso desistir.
E eu acredito que aquele povo que acompanhava Abraão, foi muitas vezes isso. Aquele povo quis voltar para trás. Mas quando viu aquele homem, com 100 anos, cento e poucos anos, não voltando para trás, aquelas pessoas não podiam fazer outra coisa a não ser prosseguir. Na fé. Na fé. Eu não sei se você entendeu. Mas o convite que o Senhor faz a partir da vida da Cariane, para você nessa noite, eu resumo em uma palavra: não desista. Você ainda não chegou na terra prometida. Existe uma terra chamada Canaã, que o Senhor te espera lá. O Senhor te espera lá. O Senhor te espera lá. Viu, Graça? O Senhor te espera lá, com toda a sua família, com toda a intercessão que você faz pela tua família. O Senhor nos espera lá. Gente, isso que está acontecendo aqui nessa hora, não tem outra explicação. Mas existe, eu resumo em uma palavra, se chama fé. Quem tem fé, acredita. Quem não tem fé, não acredita. E vai desistir. Vai desistir. Agora eu quero fazer a melhor de todas as perguntas. Eu gostaria que você se comprometesse a rezar pelo milagre da vida da Cariane também. Cariane, vale a pena seguir Jesus com 43 cirurgias, com tanta dor? Eu fiquei sabendo que ontem você estava de cama. Vale a pena seguir Jesus? Com toda certeza. Com toda certeza. A partir da vida da Cariane, que seja o motivo da sua oração agora. Se você até hoje pensou em desistir, a partir de agora eu acredito que no seu coração se reverteu o quadro. Gostaria que a gente aplaudisse, mas aplaudisse. Eu acredito que Deus curou muito coração aqui nessa noite. Mas para encerrar, um dia Jesus passou pela minha vida. Um dia eu vi Jesus me abraçar, me beijar. E Ele passou pela minha vida pelo nome da minha mãe, chamado Antônia. Que foi uma mulher de fé. Foi uma mulher de fé. E eu acredito que nessa noite, qualquer que seja a situação que você chegou aqui dentro, que você pisou neste grupo de oração, meu irmão, acredite, ela hoje começou a mudar pela fé. Pela fé. Não existe quadro irreversível para Deus. Não existe o impossível para Deus. O Senhor pode realizar tudo, 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 tudo na nossa vida. Tudo. Amém? Fique em pé, coloque-se de pé. Que essa experiência de se lançar nos